vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de silicone da América Latina e líder de vendas no Brasil. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Plástica na Real. Eu sou Bárbara Machado. Eu sou Gisela Pontes. Eu sou Irene Darley. Bom, o tema de hoje é um tema extremamente relevante na cirurgia plástica, que é a cirurgia bariátrica e a cirurgia pós-bariátrica, no resgate da autoestima do paciente. Para discutirmos esse tema, temos dois convidados super especiais. Doutor André Maranhão, cirurgião plástico especializado em pós-bariátrica, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, e a gente também tem o prazer de receber o Dr. Ângelo Lois, que é cirurgião geral e que se dedica à cirurgia bariátrica. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Obrigada a você por vir, Ângelo. Bom, então, quando nós temos um paciente no sobrepeso, né, e hoje em dia tem uma infinidade de temas para a gente discutir, e nós, cirurgiões plásticos, quer dizer, pegamos esse paciente depois da perda de peso na cirurgia pós-bariátrica, né? Eu queria primeiro perguntar para o Ângelo, quer dizer, com esse advento do Mounjaro, com o advento desses agonistas do glucagon, quer dizer, o que tem acontecido na cirurgia bariátrica? Você acha que isso compete de alguma forma na cirurgia bariátrica? Não, acho que compete de maneira alguma. Eu acho que todas são ferramentas extremamente úteis. A gente tem que entender que a obesidade ela é multidisciplinar desde o momento que o paciente entra no consultório, quer seja no consultório do endócrino, do cirurgião, da nutricionista, aquele paciente bariátrico ele é multidisciplinar. E eu acho que os novos medicamentos vêm só somar a esse arsenal de tratamentos que a gente tem. A gente tem que entender que a obesidade ela é uma doença crônica, de caráter inflamatório, e que as raízes do problema se encontram nas vias metabólicas que regem a nossa economia de energia, né? E esse tipo de tratamento, os tratamentos dos análogos do GLP-1, que desde o Saxenda, o Ozempic, o Mounjaro agora, eles se mostram extremamente úteis também por atuarem justamente nessas vias metabólicas, assim como a cirurgia bariátrica. Entender que a cirurgia bariátrica ela não se resume a um estômago pequeno, a um intestino desviado que causa desabsorção. Muito mais do que isso, a cirurgia bariátrica ela libera uma série de mediadores que vão justamente fazer todos aqueles efeitos de saciedade, de reequilíbrio metabólico, de queima de gordura, justamente GLP-1, GIP, que são justamente as substâncias que serviram de ideia para criar esses medicamentos todos, que são análogos dessas substâncias. Então, são tratamentos que se completam. É uma cirurgia, então, que é uma cirurgia metabólica, né? Muito mais do que tudo, que vai agir como um regulador para um corpo totalmente desregulado. Exatamente. Né? É bem interessante entender isso, porque para a gente entender como é que funciona essa questão da economia de energia, a gente tem que vir desde os hominídeos antepassados dos mamíferos, aí, que, a partir de uma série de alterações evolutivas, começaram a regular a nossa economia de energia. Então, entenda que nós, Homo sapiens, somos excelentes armazenadores de energia e poupadores de energia. Ou seja, quando a gente tem acesso ao alimento, a gente armazena isso de uma maneira muito eficiente, entenda a gordura. E quando a gente não tem acesso ao alimento, a gente consegue diminuir nossa taxa metabólica basal de maneira que a gente passe por aquele período de privação. E dessa maneira a gente conseguiu sobreviver até hoje. A questão é que alguns pacientes... Não, voltando. Então, dessa maneira a gente conseguiu sobreviver até hoje. A questão é que a nossa cadeia alimentar saiu da savana e veio para o mercado, né? Então, hoje a gente tem livre acesso ao alimento, de maneira facilitada. Só que essas vias metabólicas continuam existindo. Nós continuamos sendo excelentes poupadores de energia, economizadores de energia. Nosso cérebro se comporta exatamente como o sapiens, ele não se modificou diante da oferta. E você pensa o paciente bariátrico como um paciente que leva isso a um grau maior de excelência. Quer dizer, ele é mais do que um bom armazenador de energia. Por isso que muitas vezes a gente fala de uma pessoa que não come nada e é obesa, e a outra que come muito e é uma pessoa magra. Quer dizer, então, a gestão da nossa energia vai dentro dessas vias metabólicas. E quando a gente busca um tratamento para a obesidade, a gente tem que entender que o tratamento não pode se resumir puramente a diminuir o que você come ou se exercitar mais para gastar mais energia. Você tem que tentar atuar dentro dessas vias metabólicas. E aí que entra a cirurgia bariátrica e os tratamentos medicamentosos dessa última linha aí.
E hoje, assim, mudou muito, né, essa coisa da cirurgia bariátrica. Fala um pouquinho para a gente da cirurgia que você acha que atende o maior número de pessoas, né? Porque a gente tinha umas cirurgias mais agressivas, de grandes ressecções de estômago. O que mudou? Porque o paciente hoje acha que é muito fácil, né? Eu vou comer bastante, passaporte para comida, como fazem com a lipo, né, André? Verdade. Fazem a lipo e acham que aquilo é um passaporte para comida. E eu vejo isso acontecer em muito paciente que se submeteu à bariátrica e aí volta alguns anos depois sem entender que tem que haver uma mudança de comportamento. O que você diria que foi um câmbio importante aí nesses últimos anos? Primeiro entender que a obesidade é uma doença. Não olhar a obesidade como simplesmente uma pessoa que come demais ou se exercita de menos. Isso foi uma grande virada de chave, porque aí você começa a entender que é uma doença crônica, como hipertensão, como diabetes, e que vai ser necessário um tratamento a longo prazo. Então, a primeira coisa foi entender que o tratamento da obesidade ele não vai se resumir puramente à perda de peso, porque isso você consegue fazer com uma dieta, você consegue fazer de diversas formas. O tratamento da obesidade prevê a perda de peso, tão importante quanto a manutenção do peso perdido, idealmente para o resto da vida, e o controle das doenças metabólicas relacionadas. Se você não focar nesses 3 objetivos, você não está tratando a obesidade. Então, a partir daí, você já muda um pouco a visão da coisa. E o paciente que vai para uma cirurgia ou busca um tratamento medicamentoso, ele já tem que ir com essa ideia de que existe a necessidade de uma mudança de comportamento. E essa pergunta que você fez ela é bem frequente. Eu recebo direto no Instagram. Mas, doutor, qual a cirurgia? Uns perguntam assim, tem cirurgia que perde menos peso? Acho que ele está com medo de fazer uma cirurgia que perca muito. Ou, enfim, o sucesso do tratamento ele vai depender do grau de comprometimento do paciente. Isso é fato, com as mudanças alimentares e as mudanças comportamentais. Agora, o que a gente pode falar é a eficiência do tratamento em atingir esse objetivo. E aí as técnicas cirúrgicas variam entre si. Então, pensando nessa ideia de perda de peso, manutenção do peso perdido e controle das doenças metabólicas, a técnica do bypass, que é uma cirurgia que já tem mais de 50 anos que foi descrita para o tratamento da obesidade, até hoje é a técnica que vem tendo os melhores resultados nesse sentido. Então, essa ideia. Essa ideia de uma cirurgia mais agressiva, menos agressiva, acho que as cirurgias são cirurgias. O paciente tem que ir para a cirurgia na sua melhor condição clínica possível, preparado para isso e ciente de que é um tratamento a longo prazo, de que não vai ser uma perda de peso imediata e pronto, venci a batalha e agora eu já posso voltar a comer o que eu comia antes. Então, todo o preparo pré-operatório é extremamente valioso em fazer esse paciente entender essa ideia de que ele está tratando uma doença, que é uma doença crônica, e que o tratamento e o acompanhamento é a longo prazo. Eu acho que, para complementar, eu acho que não existe fórmula mágica, uma técnica exclusiva para tratar todos os pacientes, assim como na plástica tem indicação. Então, você sempre vai dosar, o que eu percebo na cirurgia bariátrica, é que o cirurgião bariátrico vai dosar o que encaixa melhor para aquele paciente, associando toda aquela avaliação multidisciplinar. A parte psicológica, o quanto tem de compulsão alimentar, o quanto tem de inatividade física ou não adesão a segmentos. Então, isso tudo vai ser balanceado pela equipe disciplinar para dizer qual é a melhor técnica cirúrgica que o cirurgião bariátrico vai escolher. Eu acho super interessante essa série Quilos Mortais. Você já me até ri da série. Mas eu acho fascinante. Porque, agora é franquia, né? Mas eu acho fascinante a história assim, do paciente para ser operado precisar entrar naquele esquema de emagrecer antes. Porque a maioria dos pacientes vão lá procurar exclusivamente a cirurgia. Ele não está se engajando em toda aquela mudança de comportamento. Eu falo para os pacientes que desejam operar que eles têm que ter a consciência do seguinte, ele tem que responder sim para 3 perguntas. Primeiro, ele tem indicação de operar. Então, a indicação se baseia em critérios, não é só no peso, só no olhômetro, mas tem critérios bem estabelecidos, IMC, comorbidade, tempo de obesidade instalado, idade cronológica. Então, primeiro, tem indicação de cirurgia? Sim. Segundo, tem condições clínicas de ser operado? Isso é um fator importante, porque às vezes o paciente chega para a gente numa condição que eu já infartei, já tenho stent, já tenho isso, já tenho aquilo, não tenho condição. Agora eu vou buscar minha última alternativa, a cirurgia. Falei, então você uma bomba relógio primeiro, perdeu né? o seu tempo, perdeu o time da cirurgia. Então, o paciente tem que ter condições clínicas de ser operado. E terceiro, o paciente quer operar, porque isso acontece também. Eu tenho amigos meus que chegam no consultório,
marca o último horário do consultório para sentar lá e ficar conversando comigo para ele poder me convencer de que ele não quer ser operado, embora ele tenha indicação, né? Então, assim, a pessoa às vezes tem indicação, tem condição clínica, mas não quer ser operado. Então, ele vai ser dirigido para outro tratamento, né? Quando você fala da indicação hoje, então, a gente não se liga mais no número, né? Porque antigamente você tinha que atingir tantos quilos, tá com um nível de hipertensão elevado. Hoje os critérios mudaram, eles permanecem para você classificar um paciente candidato à cirurgia? Então, na verdade, esses critérios foram criados na década de 90, né? Mais de 30 anos atrás aí, quando a cirurgia bariátrica ainda engatinhava, né? A própria técnica era uma técnica que estava em curva de aprendizado, o equipamento que era usado para fazer a bariátrica ele era adaptado de outras cirurgias, né? Então, existia um número maior de complicações, vamos dizer assim. E nessa época foi estabelecido esses critérios. Então, os critérios são IMC, que é o índice de massa corpórea, que é o peso dividido pelo quadrado da altura, peso em quilo, altura em metro, ou seja, um IMC acima de 40, independente de comorbidades, ou um IMC entre 35 e 40, desde que existam comorbidades. As listas de comorbidades ela é ampla, tem mais de 20 itens, então, hipertensão, diabetes, dislipidemia, problemas articulares, refluxo, cálculo de vesícula. Então, assim, é uma série grande de comorbidades. Então, o paciente tem que ter um IMC acima de 40 ou entre 35 e 40, desde que tenha alguma comorbidade. Além disso, tempo de obesidade de pelo menos 5 anos de obesidade instalado, mesmo que haja uma oscilação no peso, com pelo menos 2 anos de tentativas de perda de peso. Quer dizer, mesmo que ele tente, reganhe, está dentro desse período. E, por fim, idade entre 18 e 65 anos. Esses critérios eles vieram até agora. Quando foi no final do ano passado, final de 2022, esses critérios começaram a ser revistos diante de uma nova realidade da cirurgia bariátrica, que se tornou uma cirurgia mais segura, uma cirurgia amplamente realizada no mundo, e começamos a observar que vários pacientes se beneficiavam de várias maneiras com a cirurgia, né? Não só na questão do peso, mas na questão metabólica também, ganhando qualidade de vida, longevidade, etc., controle das doenças. Então, surgiu uma revisão desses critérios de indicação de cirurgia, tentando colocar a indicação de cirurgia para um IMC mais baixo, por exemplo, de 30 para cima, né? Alargando um pouco a questão da faixa etária. Quer dizer, se você tiver pessoas, adolescentes no caso, né, com menos de 18 anos, você avaliar criteriosamente esses pacientes e indicar a cirurgia para eles também. E a mesma coisa pacientes mais idosos, acima de 65 anos, mas que têm uma boa condição clínica, vão se beneficiar também da cirurgia. Então, já existe uma tendência a você ampliar um pouco os critérios de indicação de cirurgia por conta de uma cirurgia segura e com resultados bem robustos, né, durante esses 30 anos de avaliação. E, André, chega um paciente para você que foi lá no Ângelo, não disse a você, não pediu ao Ângelo autorização. O que você olha nesse paciente que vai te fazer iniciar o tratamento da cirurgia bariátrica? Quanto tempo esse paciente deve esperar? O que você espera como meta? Qual que assim, o que você olha nele e fala assim, está pronto para mim? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre critérios de seleção para a cirurgia plástica pós-bariátrica. É óbvio que tem pacientes que eventualmente perdem o segmento pelas mais variadas razões, o que não é o ideal, e a gente já coloca um certo alerta no paciente que não segue o seu cirurgião bariátrico nem a equipe multidisciplinar de forma rotineira. Mas, em geral, a gente aceita o paciente para um planejamento após 1 ano de cirurgia bariátrica, em que ele tenha atingido estabilidade de peso por pelo menos 3 meses e já tenha atingido o foco do seu emagrecimento. Então, assim, o paciente tem que estar em condições para operar com emagrecimento adequado, menos inflamado, para que não possa prejudicar o resultado de uma cirurgia plástica. Isso é um conceito geral, a gente usa até para cirurgias que não são bariátricas, mas, obviamente, nesse perfil de pacientes, a gente sempre vai buscar a estabilidade de peso. E, óbvio, que um cirurgião plástico não vai acreditar numa estabilidade de peso em menos de 1 ano de tratamento, em menos de 3 meses de estabilidade, porque, obviamente, vai ter algum grau de flutuação. E sempre lembrar que na cirurgia bariátrica, o paciente passa por um emagrecimento que vem em escadas e às vezes ele está em situação
de platô, que se você estimular mais um pouco com a nutrição, com a equipe psicológica e Exercício eventualmente físico. ver se isso está bem aderido, ele vai melhorar ainda mais esse resultado. E sempre o paciente tem que lembrar que a gente não está falando isso porque a gente quer dificultar alguma coisa para ele. Muito pelo contrário, a gente quer facilitar esse pós-operatório, gerar segurança e um resultado de maior controle. Porque a gente sabe que, se o paciente não operar até 2 anos da bariátrica, há um grande potencial de chance dele fazer uma curva de reganho. E a plástica serve como um potencializador do resultado da bariátrica, porque ele se estimula mais, ele se entrega mais ao tratamento, ele faz adesões a coisas que ele não fazia. Ele não ia na academia porque tinha um abdômen em avental que atrapalhava a atividade física, o uso de calções de banho, roupas de academia, e ele se sentia envergonhado, eventualmente, de transitar com esse tipo de flacidez. No momento que você retira esse limitador, ele se sente mais confortável e, obviamente, vai aderir mais a um tratamento de emagrecimento relacionado à mudança do estilo de vida, que é a atividade física associada a um tratamento de cirurgia plástica. Então, acaba que é um potencializador. Então, a gente tenta que o paciente faça a cirurgia plástica pelo menos até o 2º ano, porque você vê uma curva maior de reganho nisso. Porém, sempre julgando qual é o limite do emagrecimento que ele vai conseguir e qual o resultado que você pretende. Se ele ainda está pesado, a gente sempre vai optar por cirurgias escalonadas, uma cirurgia por vez, para que vá ganhando qualidade nisso e emagrecendo mais um pouco. Mas se ele já está totalmente emagrecido, você pode associar uma ou outra cirurgia. Sempre não tentando exagerar no número de indicações, porque excesso de cirurgia reduz a qualidade da entrega do seu potencial de costura e de sutura do resultado. É muito interessante esse aumento do comprometimento do paciente quando ele vê um benefício externo, né? Sim. Que sai da balança, não é isso? Porque, assim, olhar o número baixando, eu acho que deve dar ao paciente uma sensação de realização com relação ao procedimento que fez. E olhar o corpo também voltando a um contorno normal, dá um pontapé para a pessoa iniciar novas fases da vida, né? Nesses pacientes que perderam grande perda ponderal e que tem menos de 1 ano, mas são pacientes que perderam 50, 60 quilos. Alguma cirurgia, quer dizer, digamos assim, é permitido fazer e alguma cirurgia que você inicia, abdômen, por exemplo, que está dificultando o paciente, ele tem um avental enorme, mas ainda está em fase de perda ponderal, ainda está perdendo peso, ainda está... isso é possível fazer... Isso eu já fiz. Recentemente, eu tenho 2 pacientes que eu encaminhei para a plástica. Uma era uma paciente que ainda estava em curva de perda de peso, mas realmente a mama dela desagradava muito ela, porque ficou muito ruim para ela. E ela me pediu, por favor, doutor, porque eu vou fazer aniversário daqui a 3 meses e eu preciso tirar foto de mama nova. Né? E aí, assim, ela ciente de que, e conversando com o cirurgião plástico, ciente de que ainda estava no processo de perda de peso, eu liberei ela para fazer. E o outro foi um paciente justamente com abdômen avental. Paciente extremamente obeso, já tinha perdido 80 quilos, mas ainda assim tinha uma curva, tinha coisa para perder, mas tinha um abdômen avental e aquilo fazendo com dificuldade de fazer higiene, propiciando infecção, colonização fúngica, enfim, estava muito ruim para ele. E eu o liberei também para fazer o abdômen, ciente de que ainda teria um processo de perda de peso depois disso. Como é que você vê isso, André? A situação é mais ou menos assim. Existem as datas comemorativas que forçam o calendário um pouquinho em ser acelerado, né? E também, às vezes, tem situações relacionadas à mudança de cidade, de estado, por conta de situações profissionais, e às vezes até mesmo porque vai perder um plano de saúde que eventualmente vai cobrir uma parte dessas cirurgias. Então, às vezes, a gente tem que ajustar em função da necessidade do paciente. Mas, é claro, com muito menos busca pelo critério de associação e sim pelo critério de entregar uma cirurgia boa para ele dentro das condições que ele está pedindo naquele momento. Mas sempre conversado que, se houver emagrecimento, maior potencial, há uma necessidade eventual de algum reajuste dessa área que foi operada previamente. Mas alguma cirurgia que você conduz o paciente, por exemplo, uma paciente mama com abdômen, você conduz mais para o abdômen, porque a mama, mesmo que a paciente tenha desejo de fazer a cirurgia associada, ou você atende, digamos assim, um desejo maior do paciente? Então, em relação à estratificação, a gente percebe que a cirurgia abdominal dá muito retorno.
é a que mais dá retorno, porque a pessoa consegue voltar à atividade física, à sexualidade de forma mais ampla, ela se sente mais segura em trabalhar o seu corpo. Então a gente percebe que o abdômen é essa cirurgia inicial para a gente pensar quando a gente vai estratificar. Quando a gente fala em cirurgia pós-bariátrica, a gente está falando do quarteto fantástico, né? Cirurgia de braço, abdômen, mama e membros inferiores. Na nossa preferência, em geral, a gente estratifica em 3 momentos. O momento inicial, ou ela vai fazer mama e abdômen juntos, ou ela vai fazer abdômen e braço juntos, ou mama e braço juntos. Eu não tento associar 3 cirurgias, é no máximo 2. E quando eu vou falar da perna, geralmente eu tenho 2 fatores a considerar. Um fator é a cirurgia que mais tem intercorrência do ponto de vista de pós-operatório. Você pode considerar 20% de intercorrências cicatriciais menores, mas que exigem um cuidado maior do paciente, o entendimento de pós-operatório de plástica, o entendimento de higienização e de posicionamento. Então, eu acredito que o paciente vai estar mais treinado se ele deixar essa cirurgia para o final. Então, a gente sempre orienta, tenta deixar os membros inferiores para o final. Mas já comecei com os membros superiores quando o paciente estava bem emagrecido e essa era a única queixa dela. Já aconteceu isso. Mas sempre oriento para ser a cirurgia de finalização. Além do que, por que eu prefiro não associar? Porque eu gosto de usar a tecnologia junto dessa cirurgia de membro inferior. Então, eu sempre vou passar algum vibrolipo, às vezes vou passar um Vaser, às vezes vou passar alguma coisa de melhoria de contorno geral que eu preciso esculpir essa perna. Após esse emagrecimento, eu ainda vou mobilizar pele. E são 2 pernas para tentar uma simetrização numa cirurgia de péssimo posicionamento em campo. Então, é uma cirurgia que geralmente a gente não associa pensando na melhor qualidade do resultado e na melhor segurança do paciente. Fora o tempo, né? Que toda vez que a gente associa tecnologia, o tempo cirúrgico ele aumenta muito. Então, realmente, fica inviável uma cirurgia com sutura, com tudo isso. Exato. Né? Eu estou muito parecido com o lipedema, né? Aí... Agora, uma pergunta para vocês dois aí. Os reganhos, quanto tempo depois acontece? Você reopera, faz alguma outra derivação? E você tem reoperado esses pacientes depois do reganho? Já aconteceu, mas eu acho que você me conta do antes. Bom, o reganho é uma realidade, ele pode acontecer. Deixo isso bem claro desde a primeira consulta. Não existe pílula mágica, né? Existe a necessidade de um comprometimento. Desde que haja um comprometimento, uma mudança alimentar, uma mudança de comportamento e também um acompanhamento constante, que eu acho que isso é super importante, né? Geralmente quem reganha é quem perde o acompanhamento. Geralmente ele já está na fase da plástica, a gente que identifica o reganho. Exato. E a gente vira e fala, olha, já operei, mas você ganhou peso, você precisa voltar no seu cirurgião. Às vezes eu tenho um reganho com o paciente que operou tudo, Aí. 10 anos depois, operou tudo, 10 anos depois está com 10 quilos a mais, às vezes 20 quilos a mais. Aí eu falei, não tem mais o que a plástica oferecer, agora você tem que voltar no cirurgião bariátrico, na equipe multiprofissional e realinhar esse tratamento. Né? Exato. E a questão de uma outra cirurgia depende da cirurgia que ele fez inicialmente, né? A gente pode fazer cirurgia bariátrica revisional e existem algumas situações onde isso é vantajoso. Por exemplo, um paciente que fez um sleeve, que é uma técnica cirúrgica que não tem tanto efeito metabólico como o bypass. É uma técnica que tem mais ou menos uns 15 anos que foi descrita e entrou no escopo da cirurgia bariátrica. É uma técnica que tem uma taxa de reganho maior, tem outros inconvenientes como refluxo também, pós-cirurgia, e às vezes a gente tem que converter o sleeve num bypass. Então, numa situação que o paciente teve reganho de peso, tem refluxo, etc., ou não alcançou aquele controle metabólico de controle da pressão arterial, do diabetes, etc., a gente sugere essa conversão do sleeve em bypass. Isso é factível. Quem fez o bypass não tem uma cirurgia nova, né? Mas tem casos muito interessantes, porque tem que entender que a cirurgia, embora o paciente tenha reganhado peso, ele está reganhando peso não é porque a cirurgia deixou de funcionar. Ele está reganhando peso porque ele se alimentou de maneira inadequada, porque ele voltou ao sedentarismo, adquiriu hábitos ruins, né? E aí esse paciente reganhou peso. Mas a cirurgia está lá funcionando. Eu tenho casos bem interessantes, uma paciente que veio comigo obesa, operou, veio comigo 120 quilos, operou, foi para 60 quilos, feliz da vida, sumiu do consultório. Aí pedi para a secretária, liga para fulana, vê se ela o que houve. Sumiu 1 ano, 2 anos. Quando ela voltou, ela tinha voltado aos 130. O que houve, não sei o quê. Me veio com uma série de justificativas que eram plausíveis, eu compreendo plenamente. E ela veio com essa pergunta, mas e agora, doutor, o que a gente pode fazer? Agora a gente vai trabalhar. E equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo. O paciente passou 1 ano e voltou aos 60 quilos.
Quer dizer, a cirurgia está lá, ela está lá funcionando. Toda aquela cascata metabólica do GLP-1, do GIP, etc., estão lá sendo liberados constantemente. E a cirurgia funciona para sempre. A questão é por uma má adesão às mudanças alimentares e comportamentais, pode haver ganho de peso, mas a cirurgia continua lá funcionando. Então, não tem outra cirurgia, é trazê-la de volta à nova realidade. E para isso a equipe multidisciplinar é essencial. Você estava falando de ser uma cirurgia metabólica, vamos voltar a esse ponto aí. Em quanto tempo, depois que você entra com uma bariátrica, independente da técnica que você use, você já tem uma alteração metabólica imediata, mas ela vai progredindo até você chegar a um ponto que você diminui a condição inflamatória, que também acaba por perpetuar um comportamento errôneo, né? Sim. Inclusive alimentar. Sim. Quanto tempo você diria que é necessário, independente do número na balança, mas para essa cirurgia estar no ápice da função dela e depois ela vai se estabelecer num platô? O que eu observo, eu não consigo quantificar isso do ponto de vista inflamatório, mas eu acho que nos primeiros 6 a 8 meses existe aquela empolgação que a gente vê, né? Porque o paciente é uma fase muito bacana de observar, porque primeiro ele passou pela cirurgia e ele está vendo que não é tão ruim quanto ele imaginava que pudesse ser, né? Ele passou pelas etapas da alimentação, já está comendo normalmente, já está se exercitando, ele tem fôlego, ele para de tomar os remédios da pressão, para de tomar insulina, às vezes passa por um hipoglicemia antioral, às vezes suspende o hipoglicemia antioral, né? A qualidade de vida melhora, o comportamento melhora, então ele está em lua de mel com a cirurgia dele. E aí a gente vê que existe aquela perda de peso mais intensa e isso vai a 6 a 8 meses. Aí com o tempo o paciente se acostuma com a ideia, né? E aí ele vai se permitindo uma alimentação, sai um pouco da dieta, vai se permitir, essa semana eu estou cansado, não vou treinar, né? E vai se permitindo a ponto de começar a ter uma freagem na perda de peso e eventualmente até um efeito platô, ou então um reganho. Mas daí eu friso a importância do acompanhamento, que é para sempre. Eu falo para meus pacientes que eu não dou alta para eles que me dão alta, mas todos eles estão orientados a voltar. No primeiro ano a gente se vê de uma maneira mais frequente e depois vai espaçando isso daí. E reforça isso tudo também com a equipe multidisciplinar, né? O acompanhamento com a nutricionista é até meio lógico, mas muita gente às vezes é resistente ao acompanhamento psicológico. E eu consigo diferenciar no olhar o paciente que acompanha com o psicólogo do que não acompanha com o psicólogo. Aquele que acompanha, ele passa pelas etapas de dieta, pela mudança corporal, como se fosse um céu de brigadeiro. É um passeio. Os outros vão aos trancos e barrancos, vai e volta e tudo mais. No final, todo mundo fica bem. Mas o acompanhamento psicológico ele é de grande valor, principalmente no pós. E às vezes é um pouco renegado, né? Se você falar de compulsão alimentar, né, muitos têm algum fator relacionado à compulsão e a compulsão vai ser trocada. Às vezes vai ser uma compulsão por álcool, às vezes outras compulsões que podem atrapalhar a adesão dele à ferramenta da cirurgia bariátrica, Exato. que é basicamente uma ferramenta e não uma solução plena. E é muito comum que a pessoa não queira se encaixar nesse comprometimento, né, de fazer o acompanhamento psicológico. Tem uma nutricionista, uma amiga muito querida, Bia Rick, que ela fala uma coisa muito interessante. Quando você fala em mudar um padrão alimentar, você está falando de mudar hábitos que vêm desde a infância, às vezes desde bebê. Sim. Né? Então, para uma pessoa que faz uma bariátrica, ela pensa assim, nunca mais vou comer igual. E que quando, na verdade, não é isso, é uma reeducação que deveria ter acontecido desde tenra idade, que se perdeu por alguma forma, em alguns casos, outros é compulsão pura, e nem é o problema tanto a qualidade alimentar, né? Mas uma questão de um erro de hábitos que foi acontecendo ali. Uma parte bacana que eu observo é que na primeira consulta eles se assustam, né? Quando eu falo essa parte, que a maneira como você se alimentou até hoje tem que mudar. Porque a maneira como você se alimentou nos seus 45 anos te trouxe até aqui com o maior peso da sua vida na balança. E então isso tem que mudar. E aí regala aquele olho, né? Mas eu nunca mais vou poder isso, eu nunca mais vou poder aquilo. É claro que a gente conversa isso tudo que eu passei agora, mas o que eu observo é que depois de 4, 5, 6 meses de cirurgia, o paciente não pensa mais naquilo tudo que ele comia. Mudou a maneira de pensar, mudou o comportamento, porque ele vê tanto benefício naquilo tudo que doutor, jamais imaginaria que hoje eu não como mais o que eu comia, não tenho mais as predileções, antes eu comia daquela maneira, hoje eu mudei completamente meu cardápio, minhas escolhas. Então, é interessante observar que o paciente da primeira consulta, ele não consegue vislumbrar o que o paciente, o futuro dele
né, o comportamento dele do futuro. Então, é interessante observar isso também. Mas a mudança ela acontece por a iniciativa própria mesmo do paciente. Você vê que, à medida que os benefícios vão aparecendo, ele vai aderindo mais ao tratamento. E o paciente que se boicota, você vê alguma, assim, o cara tá indo muito bem, perdeu e de repente volta para você assim. Existe uma razão mais frequente para isso acontecer? Alguma causa comum, tipo alguma desilusão com alguma coisa que Isso tem esperava muito como a ganho ver com a questão da secundário? compulsão, né? A gente tem que entender a compulsão, ela não é arraigada à obesidade. Mas a questão da compulsão ela surge a partir da maneira como você lida com certos gatilhos, né? Todos temos situações que passamos que que despertam certos gatilhos, né? E o paciente bariátrico ele lida com esses gatilhos descontando no alimento, né? Então, e por isso ele se tornou obeso. Quando você faz a cirurgia, você não tem mais essa disponibilidade toda do alimento para lhe dar aquele acalanto que ele buscava diante dos seus gatilhos. E aí ele busca outras muletas, outros acalantos para lidar com isso. Quando, na verdade, o que ele deve buscar é uma maneira saudável de lidar com os gatilhos, né? Então, daí a importância do acompanhamento psicológico desde sempre, para você entender de que você tem fome. Você tem fome de quê? Né? Você tem fome de Você tem fome sentimentos de que te quê? fazem descontar no alimento. A música eu já Né? perguntava. Você tem fome de quê? Então, é super importante observar isso e colocar assim, buscar uma maneira da pessoa saber lidar com seus sentimentos que não seja prejudicial a si mesma, ou seja pelo alimento, ou seja pela bebida alcoólica, ou seja pelo, enfim, outras coisas que sejam deletérias a ele, entendeu? Por isso a importância desse acompanhamento psicológico. Uma Não é outra só a pessoa, né? Porque tem um ambiente familiar, Tudo. tem os facilitadores. Isso tudo tem que ser trabalhado. Uma outra coisa que é importante, né, e também eu queria ver o que o André acha disso, é que o que eu vejo é que o paciente pós-bariátrico ele não cicatriza tão bem, né? Então, na cirurgia plástica, apesar da perda de peso e tudo, até a própria cicatriz da cirurgia bariátrica, às vezes, ela fica um pouco mais marcada, ela fica um pouco mais hipertrófica, um pouco mais vermelha. Não sei se vocês observam isso. E na nossa cirurgia, às vezes esses pacientes eles têm uma tendência a uma cicatriz um pouco mais vermelha, um pouco diferente de um paciente que seria do mesmo fototipo, do mesma qualidade de pele, que não teria feito essa cirurgia. Isso talvez seja por conta dessa inflamação que o paciente sofreu esse tempo todo, é alguma coisa nutricional da cirurgia. O que isso pode causar e o que o André pensa disso? Ele fez uma carinha assim. Acho que ele não deve achar que a cicatriz fica mais vermelha, mas é uma coisa que eu vejo muito em paciente pós-bariátrico, independente da origem, eu vejo umas cicatrizes não tão interessantes. O que a gente percebe é o seguinte, tudo depende de como ele vem. Se é um paciente que vem muito bem preparado das equipes multidisciplinares, eles não cursam tanto com problemas cicatriciais, a não ser que a gente exagere no mecanismo de tração. A tração para realizar a sutura, de forma descoordenada, você querer entregar tudo de tração possível, pode efetivamente gerar uma dificuldade de vascularização daquela sutura e efetivamente você ter uma deiscência ou coisa desse tipo. O paciente preparado nutricionalmente adequado não segue dessa forma com tanta frequência. O que a gente vê mais é flacidez tardia, porque ele tem uma pele de baixa elasticidade, que perdeu as suas pontes, enfim, tem estrias, e aí, consequentemente, você pode apertar tudo, o próprio inchaço do pós-operatório dá uma afrouxada naquilo que você apertou. Então, eu vejo mais uma situação de flacidez tardia do que efetivamente um problema cicatricial hoje em dia. Mas é claro, o paciente que não está nutricionalmente bem ou que teve uma tração excessiva, você pode ter uma situação cicatricial. E às vezes tem um paciente que também não respeitou as restrições de movimentação no pós-operatório. Aí sim ele tem um peso maior e se ele entrar maior para a cirurgia, né, tirou lá 60 quilos com a cirurgia bariátrica, mas ainda é um paciente pesado, que saiu, sei lá, de 180 ou coisas maiores, você pode efetivamente ter um tecido ainda pesado e aí sim entra o fator inflamatório que a gente fala muito. Se ele ainda tiver com tecido cheio, na mobilização a gente vai ter fator inflamatório, é o que eu falo para ele. No momento que eu ataco a gordura, ela vai me atacar de volta, porque ela tem um potencial regenerador tão grande, nós sabemos isso,
de medicina regenerativa, que ela vai soltar uma quantidade enorme de mediadores que vão tornar aquela cicatriz inflamada. Então, por isso que a gente aperta o paciente para estar no menor peso possível e aí sim fazer a sua cirurgia plástica. A gente vê, às vezes, né, a cicatrização, compara um paciente com outro. Em geral, os pacientes de sobrepeso têm sempre uma cicatrização mais lenta, né? Que obedece secretiva, obedece, é muito nítido, ela obedece um outro padrão. E aí o paciente sempre atribui, muitas vezes, ao que o médico realizou. E eu falo, não, o seu médico fez o que tinha que ser feito, é isso, só que o corpo responde de uma maneira diferente, porque ele carrega informações químicas totalmente diferentes da minha, né, de qualquer pessoa que está com um peso mais próximo do normal. São fatores inflamatórios relacionados realmente ao metabolismo, e por isso eu achei muito interessante o que o Ângelo falou, de ser uma cirurgia metabólica, porque você consegue corrigir todos os sistemas, né? E o que eu acho que o paciente tem que passar a entender, eu sempre falo que eu não trato um peito. O paciente leigo, eu falo, eu não trato um peito, eu não trato um rosto, eu trato uma pessoa que tem uma mama que pode estar caída ou uma mama pesada, e você tem que tratar o todo. Eu achei muito interessante essa colocação, principalmente que o cirurgião pós-bariátrico, que se dedica, né, e o cirurgião bariátrico, eles têm exatamente essa conscientização, que o paciente tem que entender que ele tem que estar embebido em todo um meio que vai favorecer a evolução dele, que não é só uma questão dele fazer a plástica que vai resolver o problema dele e fazer a bariátrica que ele vai ter passaporte para se alimentar exatamente como ele estava. Porque a condição ainda existe, né? O nosso cérebro ainda pensa muito arcaicamente e a gente vai tender a voltar para o mesmo padrão, não é isso? A gente tem uma conversa muito séria, né, em relação ao preparo do paciente para a cirurgia, que é aquela tal história. Quando eu chego para o paciente e falo assim, você precisa perder 5 quilos para entrar no seu melhor potencial de cirurgia. Porque ele no pós-operatório ele vai ficar inativo, ele vai ficar comendo. O organismo vai ter uma tendência a liberar mediadores que vão estimular ele a ganhar a homeostase do peso anterior. Então vai ter uma fome louca nesse pós-operatório que a gente precisa estar preparado para lidar. E nessa, o recondicionamento alimentar e nutricional e eventualmente de atividade física no pré-operatório faz com que a gente tenha um pós-operatório mais alinhado. Ângelo, e o paciente que emagreceu muito? Por exemplo, aquele paciente que fez a cirurgia bariátrica, tinha um sobrepeso absurdo, e aí começou a emagrecer e está magro demais. Qual a conduta? Ganho de massa muscular. Ganho de massa Ganho de muscular. massa muscular. Isso é bem frequente. Quando a gente faz a consulta, a gente propõe uma meta baseada pura e exclusivamente no IMC, que é um cálculo pobre. Você está relacionando só peso e altura, né? Mas a gente estipula ali mais ou menos uma meta, não que seja uma coisa a ser atingida, mas uma direção a ser tomada. E é interessante que aí os pacientes arregalam o olho, mas o que, doutor? Eu pesava isso com 15 anos. Né? Então, é aquela coisa que realmente é um peso que não passa mais na cabeça do paciente. E eu vou ficar muito magro, eu vou ficar muito... Mas então, é mais importante do que o número da balança, à medida que você entra no processo de perda de peso, é a sua composição corporal. Então, que você não atinja aquela meta do IMC 25. Fique próximo a ela, mas que você consiga um percentual de gordura baixo e um percentual de massa muscular alto, é o que a gente quer, certo? Então, eu acho um contrassenso, eu perdi peso demais, agora eu vou engordar, vou ganhar gordura. Não, você vai trabalhar a sua massa muscular. De que maneira? Exercícios resistidos, alimentação proteica, suplementação, né? Aquela maneira de ir para academia e treinar, né? Mas eu acho que você estava puxando para aquelas cirurgias antigas. Não, que tem talvez pessoas que puxam... emagrecem muito mesmo atualmente, e que tem a antiga, lógico, né, isso com toda... Mas tem pessoas que perdem bastante peso e que, às vezes, até depois da nossa cirurgia, eu faço bastante cirurgia pós-bariátrica, e o paciente, às vezes, continua perdendo. A resistência, às vezes, que o paciente tem de retornar à atividade física. Quer dizer, a gente libera várias vezes para a atividade física, ele já vem sem estar em atividade física, porque vem com avental ou vem Geralmente com alguma coisa. Então, e a cirurgia tem aquele catabolismo do pós-cirúrgico, e que o paciente perde, e aquele momento de entrar com a suplementação e o exercício físico, que, obviamente, que se você fizer com um paciente
by the book, tudo direitinho, ele não vai ganhar massa tão rápido assim. Mesmo porque são pacientes, às vezes, que nunca praticaram atividade física, né? Então, não tem a famosa memória muscular. Então, é bem difícil conduzir um paciente desse. E eu tenho medo também, às vezes, quando ele tem. É o contrário, no sentido dele tem medo de emagrecer para não ficar muito magro, ele começa a transgredir, no sentido de emagrecimento facial. E aí tem medo de chegar e perder, digamos assim, ficar com um aspecto mais envelhecido e parar o emagrecimento ali e começar a transgredir para não tratar, não ter que tratar o rosto. E é uma coisa que eu sempre falo, gente, emagrece tudo que você tem que emagrecer, depois você trata o rosto também. Exatamente. Senão você vai transgredir, daqui a pouco tem curva de reganho e perdeu tudo. E em termos de plano de saúde, esse é um papo legal. O rosto. Não vai cobrir. Geralmente não é autorizado, né? Não vai cobrir. E as outras cirurgias, os planos têm problema. Isso depende. Hoje em dia a gente tem uma limitação muito grande que é o rol de procedimentos da ANS. Se você for olhar by the book, o rol de procedimentos da ANS só cobra cirurgia abdominal e muito limitada. Então, isso é uma coisa que a gente também educa os pacientes a entender. Os outros procedimentos, braço, mama e membro inferior, é considerado extra-rol. E esse extra-rol depende do plano. Então, assim, não é todo plano que vai aceitar os procedimentos extra-rol. Em geral, os planos estatais aceitam e geram uma situação confortável para o paciente. Os planos privados não são tão facilitados nessa direção. E, como eu estava falando antes, a gente sempre orienta o paciente que a cirurgia plástica é uma gama extremamente grande de técnicas e variações técnicas. É impossível isso tudo caber num rol de procedimentos. Então, não esperar um atendimento pleno de absolutamente tudo. Então, não é compatível e a gente já vê muitos planos de saúde com problemas em relação a seguir com esse custeio. Inclusive, nessa vibe de inovações, o que tem de inovação na cirurgia bariátrica? O uso dessas tecnologias de retração? A gente percebe que as tecnologias de retração não são tão responsivas. Depende de uma pele que seja um pouco mais favorável. Uma pele extremamente rompida, com estrias, etc., ela não vai responder tão bem. Você vai ter que usar muita tecnologia com resultado extremamente pequeno. E às vezes a pessoa tenta evitar a cirurgia achando que a tecnologia vai resolver. Então, principalmente em perna, que o pessoal não curte pensar na cicatriz de membro inferior, mas tudo é colocado de forma mais discreta possível, obviamente, vocês fazem isso. Porém, se você tentar resolver uma perna inteira somente com tecnologia, provavelmente vai se gastar muito mais e com pouquíssimo resultado. Então, sempre eu falo, até onde você vai nesse investimento para tentar um resultado parcial? É importante que as pessoas saibam que essas tecnologias não são cobertas pelo plano, Com certeza. nem lipoaspirações que a gente precisa fazer durante o procedimento. Para esculpir as alterações lipodistróficas que se encontram nessas áreas adjacentes, né? Se for olhar, a obesidade, a gente geralmente na hora de estratificar o tratamento, se pensa em corpo superior, corpo inferior. Quando a gente vai falar de corpo inferior, a gente pode ter uma perna mais chegada ao linfedema, ao lipedema até, no sentido de ter uma lipoaspiração 360, você tem que pensar em retalhos glúteos, às vezes para lifting glúteo, você tem que pensar em 360 de tórax para poder tirar aquela flacidez superior de tórax. Então, as variáveis são grandes. Por isso que a gente sempre, do ponto de vista de educação, tenta orientar os pacientes, não tentem emagrecer para chegar em múltiplas plásticas, porque talvez essas múltiplas plásticas não resolvam a deformidade que você está desenvolvendo. Então, é importante não tentar engordar para fazer cirurgia plástica através de uma bariátrica. Eu acho que tem que ser um pensamento totalmente preservatório da sua saúde. Não arrisque pensando em sonhos inatingíveis. Porque tem gente que quer engordar mais para cair, né, na bariátrica para depois voltar para a plástica. O abdômen, por exemplo, dentro do que a Irene perguntou, o convênio, ele autoriza o avental, não é isso? Ele não autoriza a plástica inteira de abdômen. Exatamente. Quando foi feito isso um pouquinho também. Quando foi feita a conceituação disso, a gente estava falando em dermolipectomia de abdômen avental. Então, isso é uma amputação, não é uma plastia, isso é uma amputação do abdômen inferior no sentido do que cobre a genitália para poder gerar qualidade de vida em relação à ida ao banheiro, atividade sexual mínima, etc. Agora, se você está falando de uma cirurgia plástica em efetivo, existem uma multiplicidade de técnicas para ser aplicadas e atingir um resultado de
digamos assim, a nível prime. Se você vai ficar no resultado básico, é a dermolipectomia, como se faz para amputação de abdômen. Se você pensar no nível prime, a gente está falando de lipoabdominoplastia, abdominoplastia com uso de tecnologias, entre outras coisas. O céu é o limite, né? O céu é o limite na plástica. Do ponto de vista desses reganhos de peso, tudo bem que a gente está falando da cirurgia bariátrica, mas o paciente que perde peso atualmente com essas medicações, o que você tem visto no consultório? Por exemplo, esse paciente veio e perdeu 40 quilos usando as medicações, você operou. Tem um reganho maior de peso ou tanto faz? Ou como é que você orienta esse paciente? Hoje em dia a gente tem muito paciente de emagrecimento não cirúrgico, tanto pela medicação quanto pelo treinamento na reeducação do estilo de vida. Então, as equipes multidisciplinares, algumas também trabalham na readequação desse paciente. E aí ele chega com emagrecimento de grande porte de 50 quilos. Mas sim, ele tem um risco maior. Se você ficar só na questão da dependência da medicação, há um risco maior de reganho de peso. Teve até um trabalho porque na Suécia, se não me engano, na Inglaterra, o governo paga o Ozempic, paga essas medicações, né? Mas nesse trabalho chegaram à conclusão que a cirurgia bariátrica ela é mais efetiva do ponto de vista de reganho de peso e também porque essas medicações você vai tomar para o resto da vida. Exatamente. A questão da medicação, do tratamento medicamentoso, é importante entender isso desde o início do tratamento. É que é um tratamento com data para finalizar, né? Ou você para de tomar um remédio que você não quer pagar, ou porque você tem efeitos colaterais que impediram a continuidade do tratamento, ou porque você tem resistência aos efeitos, quer dizer, toma uma primeira vez, já tive um resultado ótimo, aí teve um reganho de peso, aí toma uma segunda vez, não tem mais aquele resultado da primeira tentativa. Né? Ou então porque o tratamento é um protocolo que prevê o fim do tratamento. Então, quando você começa o tratamento medicamentoso, você tem que saber que vai ser necessário adotar todas aquelas mudanças dietéticas e comportamentais para o resto da sua vida. Então, use desse impulso, né, que o medicamento vai te dar, para chegar nos seus objetivos e mudar o seu padrão de comportamento. Senão vai acontecer isso, vai fazer a plástica e vai ganhar peso. Voltando à história da mudança de comportamento, Sempre. né? Porque saiu até agora uma matéria exatamente sobre essa questão dessas medicações, né? Sem propaganda, nenhum conflito de interesse, até porque ainda não tem no Brasil fácil para se comprar o Mounjaro, que eles chamam de a bariátrica sem cirurgia, né? Isso é quando você entra no marketing, né? É um marketing enorme. Então, quer dizer, e o paciente, a gente sabe que não vai ter um estímulo inicial, mas ele não vai ter um resultado a longo prazo, porque ele não vai mudar os hábitos dele. E a cirurgia é um convite, né? Tanto a bariátrica quanto a plástica, elas são um convite para que a pessoa olhe para si e fale, eu não quero passar por esse pós de novo, Exatamente. né? Exatamente a mesma coisa. Vende-se o balão como uma cirurgia sem cortes. O Aham. balão ou a gastroplastia endoscópica. E também outro tratamento temporário. Mesmo a gastroplastia endoscópica, que não é uma cirurgia, ela tenta mimetizar uma cirurgia que já foi abandonada no passado, que era a aplicatura gástrica, por não ter resultado. Para não ter resultado. E aí tenta-se mimetizar isso por endoscopia, mas é uma cirurgia temporária, porque depois aquela sutura solta e o estômago volta ao tamanho normal. Já operei vários pacientes pós-gastroplastia endoscópica com o estômago tamanho normal. E tem que lembrar que o brasileiro e a população geral ele tem um sonho no imaginário do ideal, né? Então, a coisa do influencer, ele pode, às vezes, atuar direcionando o paciente a buscar um ou outro tratamento e não procurar um atendimento médico completo e adequado. Então, tem que lembrar que influencers eles podem dar ideias, porém, eles não são os treinados e efetivamente qualificados para definir um tratamento de obesidade efetivo. E falar em qualificação, fala para a gente hoje o posicionamento, né? A gente sempre comenta isso nos podcasts, mas com relação à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e depois o Ângelo também com relação à cirurgia geral, do que o paciente deve buscar quando ele está procurando o cirurgião plástico ou o cirurgião geral com o propósito ou da bariátrica ou da pós-bariátrica, o que ele olha que ele identifica uma qualificação no profissional para estar apto para isso? A gente sabe que hoje em dia todo mundo quer ter uma experiência virtual antes de ter uma experiência real. Então todo mundo vai procurar um produto, um serviço a nível de internet ou de rede social antes de escolher o seu tratamento. Porém, a gente tem que ter cuidado que às vezes as coisas podem ser maquiadas ou geradas uma expectativa surreal, tanto com fotos de antes e depois trabalhadas, sem orientação adequada,
tanto quanto um direcionamento para escolher número de seguidores, curtidas, que isso pode ser facilmente maquiado também e não ser real. O que a gente tem que procurar quando você tem uma cirurgia, escolher seja bariátrica ou plástica, são os setores que são regulamentadores disso. Primeiro, você tem que ver se aquele profissional tem habilitação para isso. Existem duas formas de você pesquisar isso. A mais tradicional e efetiva é o Conselho Regional de Medicina da sua região, que lá você tem o cadastro do RQE de especialidade daquele profissional. Quando você consulta pelo CRM, aquele profissional vai sair como especialista, seja em cirurgia geral, seja em cirurgia plástica, isso está lá. Então significa que ele se submeteu aos órgãos regulamentadores, apresentando os seus certificados, e esses certificados foram validados junto ao Conselho Regional de Medicina. A segunda parte é quando você vai escolher pela Sociedade de Cirurgia Plástica, que é o cirurgiaplástica.org.br. Lá você coloca o nome do profissional e você sabe exatamente qual é o cadastro dele, quais são as especialidades que ele tem e se a Sociedade de Cirurgia Plástica reconhece ele como especialista. Isso não significa que não vai ter nenhum problema, que não vai ter nenhuma intercorrência, mas é o primeiro passo. É um lema que a Sociedade de Cirurgia Plástica tem levado muito à frente, que a sua segurança começa aqui. A partir do momento que você escolhe o seu profissional, você tem que escolher o local que você vai fazer uma cirurgia. Cirurgias não podem ser feitas no consultório, as mais variadas que a gente já viu, em situações de ambientes que não tenham certificação junto à Vigilância Sanitária Estadual, que são as que controlam a certificação daquelas unidades hospitalares, e aí sim você vai pensar em cirurgia plástica com segurança, analisando o paciente se ele tem indicação efetiva. É o que a gente chama de tripé de segurança: profissional adequado, local adequado e paciente adequado. Aí você tem uma cirurgia de boa qualidade. É claro que isso é mais difícil ter esse tipo de invasão na cirurgia geral e na cirurgia bariátrica, mas na cirurgia plástica a gente vê muita invasão. Então você tem que estar muito alertado para você não estar escolhendo um passo errado na escolha da sua cirurgia. Ótimo. Perfeito. Faço das palavras do André as minhas. Com a única diferença de que, no caso da cirurgia bariátrica, o site é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Mas é exatamente isso. Você escolher profissionais que estão realizando isso há muito tempo, reconhecidos, e uma estrutura hospitalar que te permita segurança, né? Lembrar que é uma cirurgia que a gente lida também com tecnologia, uma cirurgia laparoscópica, uso de grampeadores adequados, uso de material cirúrgico laparoscópico, eventualmente de cirurgia robótica também, que agrega segurança ao procedimento, mas tem que ter toda uma estrutura para permitir um procedimento seguro. Então, é exatamente isso mesmo. Mas existem centros de formação específicos para bariátrica? Hoje tem. Para pós-bariátrica? Hoje tem. Hoje virou uma especialidade. Cirurgia bariátrica, você tem inclusive residência em cirurgia bariátrica. Mas, de qualquer maneira, mesmo os cirurgiões mais antigos que se especializaram em cirurgia bariátrica, existe o RQE justamente para isso. Você mostrar toda a sua formação, ser avaliado pelo conselho e receber um registro de especialista na área. Então, além da própria residência que hoje existe a questão do RQE. Para quem não entendeu, o RQE, Registro de Qualificação do Especialista, é o resumo que você tem um número entregue pela Sociedade de Medicina Brasileira, né, a Associação AMB, Associação Médica Brasileira, e ele é certificado em conjunto com as sociedades de especialistas que vão formar esse profissional. Para a cirurgia bariátrica, a gente não tem isso, obviamente, né, vocês sabem disso, porém, há um conceito que já foi estabelecido desde o início, quando eu comecei na cirurgia bariátrica, a gente não queria mitificar isso. Então, um grupo de cirurgia bariátrica desenvolveu formas de treinamento no país inteiro. Então, você tem o grupo aplicando aulas totalmente desmitificadas, sem esconder nada, sem o objetivo de vender nenhum curso. Não há cursos vendidos nessa direção, mas você tem todos os eventos da Sociedade de Cirurgia Plástica, alguma coisa relacionada à cirurgia bariátrica, e o grupo é extremamente aberto a trocar ideias e se desenvolver mais para evitar, digamos assim, as armadilhas, os pitfalls que quem vai entrar pela primeira vez numa cirurgia bariátrica pode eventualmente escolher. E no que tange também essa questão, só indo um pouco mais além, de agregar segurança e suprir as expectativas do paciente. Entenda que qualquer tratamento que vai ser buscado, ele tem que ter uma história, um início, meio e fim, né? Então não existe você contar só o início da história, você vai perder 50 quilos. Eu quero saber o que vai acontecer no meio e no fim dessa história toda. Quer dizer, eu quero ficar com o meu peso adequado para o resto da vida e quero parar de tomar remédio para pressão e para glicose. Então, entender que qualquer tratamento, clínico ou cirúrgico, você tem que buscar essa história toda, e não só o comecinho da história. E não viver de ilusões, né? Nenhum tratamento é isento de risco. O importante é que o profissional que vai lidar e a equipe que vai lidar saiba lidar com esses riscos e tratar qualquer eventualidade que isso ocorra.
Gente, a gente agradece demais a participação de vocês. Eles vão entregar para vocês, Irene e Gisela. É um mimo da Silimed Legal. pela participação de vocês. Enfim, Daqui, vamos bater. espero que vocês gostem. Muito que obrigada legal. por estarem com a gente, partilhar São vários conhecimento. mimos, né? São vários mimos. Para partilharem Ó, conhecimento. presentinhos e tudo mais. E é muito importante a gente ter essa troca interdisciplinar, inclusive, por isso que a gente acabou, né, fazendo questão de estender o convite para a gente ouvir, né, as outras especialidades e que estão agregando tanto para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, nosso agradecimento, Ângelo. Eu que agradeço. E André, Foi um prazer enorme. E André, Eu que agradeço, agradecimento prazer mesmo. principalmente porque, além de tudo que você trouxe para a gente, super esclarecedor, o que você trouxe também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, esclarecendo a todos, né, como que é o comportamento, como deve ser o comportamento do paciente ao buscar o profissional. Então, de parabéns, obrigada foi uma tarde maravilhosa. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e sempre à disposição quando vocês precisarem. Obrigada. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Plástica na Real. Sigam a gente nas redes, assistam no YouTube. Então, espero que vocês tenham curtido como a gente curtiu aqui.